Estados Unidos e União Europeia chegaram a um acordo neste domingo, em uma reunião na Escócia, para a redução das tarifas de importações para 15%, conforme foi anunciado por Donald Trump e por Ursula von der Leyen. Só que o Brasil tem muito mais a ver com esse acordo do que parece. Na verdade, é Lula quem tem tudo a ver com essa história, porque é a máscara dele que cai com esse acordo. Para que você tenha ideia, até mesmo o pessoal da Globo já reconheceu o impacto dessa decisão no governo brasileiro. Só que a militância faz com que eles relatem isso de uma forma diferente. Olha só a matéria escrita pelo comentarista Valdo Cruz. Acordo Estados Unidos e União Europeia faz Brasil perder parceiro de peso nas negociações sobre tarifaço. No texto, ele obviamente defende o governo Lula, mas acaba entregando que esse acordo deixa o governo brasileiro ainda mais isolado nessa disputa com o governo norte-americano. Agora, o que realmente significa esse fato, sem essa romantização do pseudo-jornalista militante? Primeiro ponto, o acordo anunciado neste domingo é mais uma evidência daquilo que eu venho falando desde que Trump deu início à sua política tarifária agressiva. O objetivo dele é forçar os outros países a negociarem acordos que melhorem as condições para os Estados Unidos e não causar um caos na economia mundial como tem sido pintado pela imprensa. Como eu sempre digo, você tem todo o direito de discordar dessa estratégia, tem todo o direito de discordar da postura de Trump como presidente. Agora, uma opinião sensata só pode ser formada se você tiver acesso aos fatos, e a velha imprensa definitivamente tem relatado apenas a visão dela sobre o que tem acontecido. Segundo ponto, esse acordo firmado ontem lá na Europa, aliado aos outros acordos já firmados pelos Estados Unidos com outros países e também a proximidade de um novo acordo com a China, ou a prorrogação da trégua vigente até então, tudo isso faz com que fique cada vez mais claro que Lula tem sido movido por questões pessoais e ideológicas na sua insistência em dobrar a aposta contra o governo Trump. Até mesmo o maior rival dos Estados Unidos nos últimos anos está discutindo acordos, e o Brasil não. Lula deboche do presidente dos Estados Unidos, diz que se Trump está trucando, ele pede 6, tentando fazer com que pareça que ele é corajoso, quando na verdade essa postura só mostra o tamanho da sua covardia, já que Lula não está apostando o seu próprio futuro, mas o do povo. É muito fácil dobrar a aposta quando o dinheiro que está em jogo não é o seu. E ainda tem um terceiro ponto que evidencia ainda mais o quanto o governo brasileiro tem feito birra nessa questão comercial. Na semana passada, a Venezuela, país controlado pelo ditador Nicolás Maduro, amigo de Lula, passou a cobrar tarifas que chegam a 77% sobre produtos brasileiros. Agora eu pergunto, em algum momento você viu Lula atacando Maduro por essas tarifas? Em algum momento você viu Lula acusando Maduro de atentar contra a soberania nacional brasileira? Percebe como a questão aqui é quem faz e não o que se faz? Pois é, e enquanto tudo isso acontece, o presidente brasileiro segue disseminando suas narrativas. Hoje, segunda-feira, em um evento em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, ele voltou a falar isso aqui. Vocês estão lembrados, não faz muito tempo, eu penso que a memória de vocês ainda está muito fresca, a gente viveu um período de obscurantismo aqui no país. A gente viveu um período em que ninguém queria receber o presidente do Brasil e que ninguém queria vir visitar o presidente do Brasil. Era uma coisa fantástica, porque nós saímos do Brasil mais alegre do mundo, o Brasil era considerado o país mais alegre do mundo e o Brasil era considerado o país com mais esperança do mundo. E de repente esse país caiu numa escuridão. Ninguém acreditava no Brasil, ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber o homem lá. Ora, o que nós fizemos quando chegamos ao Brasil? A primeira coisa é a gente recuperar a credibilidade que esse país merece junto ao mundo. Definitivamente ele não abre mão da estratégia de contar uma mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. E por falar nesse evento, o discurso de Lula ainda teve um outro ponto, no mínimo curioso, e também relacionado aos Estados Unidos. Veja só. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse no minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Defender que aquilo que está no nosso território seja explorado pelo próprio Brasil, tudo bem. Agora, existe uma diferença muito grande entre isso e dizer, vou pegar isso para mim.
não acha? Eu vou pegar ele para mim. Pois é, e já que eu falei anteriormente em repetir uma mentira 1000 vezes até que se torne verdade, o pessoal da emissora com o maior índice de militância por metro quadrado nesse país protagonizou na manhã de hoje uma cena vergonhosa. Em sua tradicional verificação de fake news, como se fosse a dona da verdade, a Globo News veio com essa aqui. Circulam nas redes sociais publicações que sugerem, olha só isso, que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fechou o Congresso Nacional. Isso é falso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na telinha, gente, porque olha só, a postagem circula desde terça-feira passada no X e é uma crítica ao ato de Hugo Mota. Vocês vão se lembrar porque a gente mostrou isso aqui na Globo News, aquela movimentação no Congresso. Ele assinou um ato proibindo a realização de reuniões das comissões durante o recesso parlamentar. A oposição estava ali fazendo um gesto de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Aí a publicação replica críticas feitas por membros da oposição, né, porque eles queriam fazer uma menção ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro e não tiveram como. A medida impediu essas reuniões para aprovar essas moções de apoio. Aí o ato de Hugo Mota, claro que não fechou o Congresso. O que ele disse foi, estamos em pleno recesso informal, que é uma pausa nas atividades legislativas, então não pode ter reunião nesse meio período. O fato ou fake ouviu analistas políticos que confirmaram que o uso do termo fechar o Congresso é descabido, claro, para o que ocorreu. Todos os detalhes você pode conferir lá na página do G1, estão trazendo aqui todos os detalhes a respeito disso. Foi só um ato dizendo, estamos em recesso, não pode ter reunião. Primeiro ponto, esse recesso do Congresso Nacional nem deveria estar acontecendo. O artigo 57 da Constituição Federal determina que o período de trabalho das casas será entre 2 de fevereiro e 17 de julho e entre 1º de agosto e 22 de dezembro. Ou seja, há um recesso entre 23 de dezembro e 1º de fevereiro e o outro entre 18 e 31 de julho. Só que o parágrafo 2º desse mesmo artigo determina que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda não foi aprovado. Portanto, esse recesso não deveria estar acontecendo. Mas sempre tem um jeitinho na política brasileira, não é mesmo? O próprio site do Senado, em uma matéria publicada no dia 11 de julho, reconhece que a legislação não permite esse recesso sem aprovação da LDO, mas afirma que é uma tradição no Congresso Nacional o recesso informal com rodízio e plantão de servidores. Enfim, de qualquer forma, se o recesso não deveria estar acontecendo, utilizá-lo como argumento para a decisão de Hugo Mota não funciona. Agora, o segundo ponto. Será que o pessoal da Globo News já ouviu falar em sentido figurado? Não é possível que eles realmente pensem que a expressão fechamento do Congresso foi utilizada de forma literal. Quando nós falamos que o Supremo Tribunal Federal passou por cima do Congresso em uma decisão que configura uma invasão de competência do Legislativo, isso não significa que os ministros passaram caminhando, voando, seja lá como for, em cima do prédio do Congresso Nacional. Da mesma forma, dizer que Hugo Mota fechou o Congresso não quer dizer que ele fechou as portas, que ele proibiu a entrada. É apenas uma expressão para traduzir o quanto ele está sufocando a atuação do próprio legislativo, dos próprios parlamentares, em mais uma medida política em benefício de quem tem hoje nas mãos as rédeas do país. Agora, sinceramente, eu não acho que seja a ignorância do pessoal da Globo News fazer essa interpretação. Eu creio que é um ato de má índole mesmo. É uma distorção intencional para favorecer os seus próprios interesses e os de quem mais lhe convém agora. Volto a dizer aquilo que já se tornou de praxe, mas não tem como ser diferente. Isso aqui não é jornalismo.